Bem, boa noite a todos os amigos que aí se encontram. Temos aí a nossa querida irmã Marisa Leal, Ana Brito, Ana Constantino, a Érica, e tem também um companheiro chamado Isaías Justo. É amigo seu, Érica? Ah, um amigo seu, que veio participar. Seja bem-vindo, Isaías. Volte sempre que desejar. Nós estamos aqui no bairro do Morém, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Né? Ele tem esse nome Morém porque é um bairro de colonização alemã, que vários bairros de Petrópolis têm influência alemã, por isso tem esses nomes. Então é sempre bom receber bons amigos. Então, para iniciarmos hoje a nossa palestra da noite de hoje, dia 9 de novembro de 2021, terça-feira, nós vamos pedir para a nossa irmã Ana Constantino fazer a leitura do preparo e a prece de abertura. Do livro Caridade, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Serviço da fé. Deus, o Pai, que através de Jesus Cristo inicia na Terra o serviço da fé renovadora e dinâmica que, sendo êxtase e confiança, é também compreensão, a caridade para a ascensão do Espírito humano à luz universal. Vamos elevar o pensamento a Deus nesse momento e pedimos, Pai, Senhor da vida, que nos abençoe, nos ampare na noite de hoje. Que possamos estar conectados com Deus, com o Mestre Jesus querido, com essa espiritualidade abençoada, ao mentor da casa, Francisco de Assis, que eles possam, nesse momento, estar no nosso lado, nos envolvendo, possamos ter consciência e fé e esperança, estar também, Pai, conectado com pensamentos positivos na noite de hoje. Que possamos, nessa noite, refletir os ensinamentos de Jesus. Que Jesus possa estar presente nesse momento, amparando essa irmã que vai passar para nós as suas considerações. Que Jesus possa estar conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Antes de iniciarmos, eu queria pedir à companheira Ana, as duas Anas, Ana Brita e Ana Constantino, que qualquer probleminha que haja na minha internet, vocês ficam levando a reunião até o final e uma das duas faça a prece. No caso, como a Ana Constantino fez a abertura, a Ana Brita faz o encerramento, porque às vezes a internet faz umas gracinhas, tá bom? Vocês duas aí, tarefeiras da Casa de Francisco de Assis. Então, hoje nós estamos recebendo a nossa querida companheira Érica Cristina, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que vai trazer as suas reflexões sobre esta obra, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo que trata do ódio. O ódio, um tema muito interessante para todos nós. E esse capítulo está no Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36, onde o discípulo diz: sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, nós passamos a palavra para a Érica. Você tem até 20, 35, se precisar de mais 5 minutinhos, até 20, 40, você pode esticar, tá bom, Érica? Que Deus te abençoe. Oi, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada. É uma alegria de estar aqui novamente, conversando. E a gente é sempre presenteado, né, com os temas bem levinhos. A última vez que a gente esteve aqui,
conversando com vocês, a gente refletiu juntos a respeito da vingança. E agora a gente vem falar do ódio. Olha só que maravilha. E aí, como nada cai no nosso colo, por acaso, a gente só tem a agradecer a essa oportunidade e lembrar, né, Francisco de Assis, quando ele diz, né, na oração, onde houver ódio, que eu leve o amor. E esse já é o spoiler, né, da nossa conversa hoje, porque não basta apenas a gente querer acabar com o ódio, é necessário que se coloque no lugar uma virtude ativa. E que é mais ativo do que o amor, não é mesmo? Então, vamos pedir a Deus, a Jesus, que possa nos envolver nessa noite de hoje, possa ajudar os nossos corações e mentes a estarem receptivos às inspirações vindas do alto. E então, como a Rose falou, nós vamos começar aqui com a lição 16 do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E aí é muito interessante sempre o fato da gente receber um determinado tema, a gente estuda previamente, a gente faz as nossas reflexões, a gente busca referências, mas Jesus é um mestre, é um professor. E ele usa uma das melhores metodologias, ele exemplificou uma das melhores metodologias do ensino, que é aprender fazendo. Então, não há como a gente aprender a superar o ódio sem passar pelas experiências que vão colocar em xeque os nossos sentimentos, a nossa maneira de pensar. Pois bem, então, depois de uma preparação para a palestra, eis que amanheço hoje e logo tem uma situação que eu tinha esquecido. Fiquei lendo até tarde ainda ontem sobre o tema. Inocente, né? Crente. Aí dormi, acordei, logo que iniciou a minha manhã, veio uma situação desafiadora para mim. E foi muito interessante porque eu fiquei durante algum tempo buscando argumentos racionais para conversar com a pessoa que estava me colocando ali uma situação de... Sabe aquela pessoa quando você vê assim, um rancor nos olhos? Eu estava vendo assim. E aí eu tentava falar e sabe aqueles... Todo momento a pessoa te rebatendo e dizendo, é fácil falar, quero ver a prática. Eu falei, meu Deus, parece que você estava ali frente a frente com o obsessor te conversando com você diretamente. E eu fiquei assim, né, um tempo, falei, gente... E aí passou, aí eu entrei em oração, mas eu não estava fazendo a conexão, sabe? Eu entrei em oração, foi passando, daqui a pouco eu olhei a pessoa assim, eu pensei, nada que eu fale vai adiantar. E aí me veio um impulso de pegar e tocar a cabeça da pessoa. Eu coloquei a mão assim na cabeça e a pessoa, ué, vai rezar a minha cabeça? Aí eu, não. E saiu assim tão naturalmente, eu disse apenas isso. Eu tô aqui. Mas eu só disse isso, eu tô aqui. E naquela hora eu senti, né, sair de dentro de mim, assim, um amor, né, tão grande. Eu acho que o maior amor que eu consigo sentir. E aí eu senti aquilo desprendendo de mim. E é interessante que a pessoa foi se pacificando, e aí começaram a vir reflexões para mim naquela hora, do tipo, nossa, nenhuma linguagem, nem dos homens, nem dos anjos, iriam adiantar se eu não tivesse amor. Porque é o amor que dissipa as sombras do ódio. Claro que a gente está falando aqui de uma situação, né? Não estou trazendo muitos detalhes, de uma situação que eu vivi no meu início do meu dia, né? Da minha rotina. Mas quantos de nós não passamos por situações, aborrecimentos
ou promovemos também, né, trazemos rancores, situações que nos deixam, né, muito mexidas, muito cegos, sem a razão, agindo pelo instinto, por aquele sentimento ali, às vezes, de rancor. E muitas vezes não adianta somente a gente falar, querer convencer a pessoa. Não. Muitas das vezes, o que vai fazer com que essa situação seja desmontada vai ser apenas o sentimento de amor. E aí, tudo muda dentro da gente. Quando eu vivi essa situação, eu pensei, essa pessoa está sofrida, ela tá dolorida. E eu me compadeci naquele momento. E aí eu fiquei pensando no amor de misericórdia, né? Que é o amor que é tão bem apresentado por Jesus e que é muito falado ao longo desse texto de Joana de Ângeles, com a psicografia de Divaldo Franco. É um amor de misericórdia. Porque é o amor que a gente consegue começar a fazer as fibras do nosso coração, de fato, ficar fortalecido, porque você acaba se compadecendo e você começa a conseguir enxergar que por trás, muitas das vezes, daquela palavra áspera, daquele gesto que fere, está ali um coração machucado. E por que eu estou trazendo, né, essa experiência, né, para compartilhar com vocês? Porque a gente precisa tirar os ensinamentos dos livros. Nós somos os livros vivos. Inocência nossa acreditar que toda a história da nossa vida está sob o nosso controle. Mas há algo que faz com que tenhamos a sabedoria de conduzir, pelo menos, a nossa reação frente às situações que vão sendo apresentadas na nossa vida. E um dos parâmetros maiores que nós temos foi deixado por Jesus. Nesse livro, né, que a gente vem estudar hoje, está bem claro que houve uma confusão no entendimento na época que Jesus, né, veio aqui à Terra, fizeram uma confusão como se Jesus e Deus fosse o mesmo. Mas se ele viesse a ser, né, se ele viesse a ser Deus, então ele seria ele não teria sido criado, ele seria diferente de nós, ele não teria a humanidade como nós temos. Então seria uma contradição esse ser, né? A gente já estaria em desvantagem ter esse ser como referência, como guia, como modelo para que a gente se comporte na vida, para que a gente aprenda a lidar de maneira favorável com as situações do nosso cotidiano. Seria muito contraditório. Acontece que isso foi um equívoco de interpretação, né? Quando se coloca a imagem de Jesus próximo não, colado à ideia de que ele seria Deus, isso é uma forma de nos afastar enquanto humanidade dele. E isso, né, a gente tem aqui bem claro, né, no texto, vem mostrar para a gente que é como se ele não tivesse uma causa, ele é o incausado, aquele que se gerou a si mesmo, como se fosse um Deus. Só que o que acontece, gente? Isso vai aos poucos sendo desconstruído pela própria vida de Jesus, pela própria exemplificação dele. Porque, veja só, as pessoas que começaram a segui-lo, que queriam que os seus exemplos pudessem também ser incorporados na vida delas, ficavam achando que estavam em situação de desvantagem. Só que Jesus, ele foi lá, ele lutou
como os homens da época dele. Ele conviveu com aqueles problemas que estavam acontecendo lá naquele momento. Ele pegou e interagiu com as pessoas e com as situações, trazendo uma outra forma de reagir aos acontecimentos. Ele acabou trazendo mudanças, promovendo mudanças de costumes, mudanças de reações. E aí, quando eu estou falando isso, eu estou falando na prática de quê? Basta a gente pensar em determinadas situações tão significativas da vida de Jesus que a gente costuma estudar, como a passagem, né, da mulher adúltera, quando ela é arrastada pela multidão para ser colocada em praça pública. E ali já tinha uma situação estabelecida pela lei da época, que era apedrejar as adúlteras. E aí eles levam até Jesus, e Jesus, com a sua reação, com a sua pergunta que leva a cada um de nós à reflexão, ele consegue fazer com que uma resposta diferente seja dada em caso de adultério. Adultério que não se fica restrito a um relacionamento entre casais, mas no sentido mais amplo, ao se adulterar a lei. Será que nós vamos nos entregar à punição, à vingança, ou a gente vai se reerguer e recomeçar, sabedores que todos nós, em algum momento, já adulteramos essa lei? Então, são com essas situações do cotidiano que Jesus vai modificando o parâmetro de medida para se avaliar as coisas. Isso é extremamente revolucionário. Isso é feito no micro, no dia a dia, no cotidiano, com essas situações. É ele ir jantar na casa de um pessoal que não era muito bem quisto. É ele relevar determinadas situações. Ele começa a ter um tipo de atitude que causa estranhamento nas pessoas da época. Acontece que ele começa com essas modificações a mexer nos interesses, indiretamente, né, os interesses daqueles, né, como está aqui no livro, né, daqueles que viviam das migalhas sociais, econômicas e políticas, começaram a ficar muito incomodados com essa mudança de paradigma que o comportamento de Jesus trazia. E aí que começa o desejo, a vontade de planejar o assassinato de Jesus, porque foi um assassinato. E aí a gente para pensar o seguinte: o que faz com que alguém tenha a coragem de querer calar a voz e os atos de uma pessoa que não estava fazendo mal algum? E a gente percebe que, assim, existe aí os interesses dessas pessoas, como a gente viu, foram feridos. E isso gerou nelas ódio. Ódio daquele ser que representava para eles aquilo que eles não gostariam de ver materializado na sociedade em que eles viviam. E aí? Quais outras circunstâncias nas nossas vidas fazem com que
o sentimento, muitas das vezes, seja abalado, ou seja visitado pela insinuação do ódio ou do rancor, da inveja, do ciúme, que são derivados do desejo de vingança, vingança muitas das vezes velada, vingança muito mais sutil hoje. Será que quando os nossos interesses são contrariados, de alguma forma a gente sente a vontade de tirar aquela pessoa da nossa vida? Quando não há uma correspondência na maneira como ela age para conosco, será que esse desejo também não vem à tona? São situações que a gente precisa sondar o nosso íntimo para que a gente possa desarticular na nascente essa gênese, né, do ódio, que começa pequeno e depois vai crescendo como uma labareda, né? O ódio, ele é colocado como um fogo, algo que devora. A gente tem, no livro de Joana de Ângeles também, um outro livro chamado Momentos de Alegria, tem uma passagem no texto retribuir com o bem. E aí, olha o que ela disse a respeito do ódio. O ódio entorpece o discernimento e fixa a fogo nos painéis da alma, ardendo sem cessar. Mesmo quando a vingança insana se consuma, prossegue insaciável, devorando aquele que o cultivou. Não foi por outra razão que Jesus recomendou se fizesse todo o bem àquele que se compraz na prática do mal. De fácil contágio, o ódio incendeia as emoções, alterando completamente o discernimento, a razão. O ódio é virose perigosa, que consome milhões de vidas que lhe tombam irresistíveis nas malhas bem urgidas. Predominando em as naturezas mais primárias do ser, apresenta-se com a mesma facilidade no homem culto, nobre, de estrutura equilibrada. Então, gente, essa figura, né, de um fogo que consome e que é facilmente passado de um para o outro como uma verdadeira virose, que nos chama a atenção para a necessidade de, na origem, a gente conseguir desconstruir, né, qualquer pequena labareda, qualquer coisa que venha a incendiar os nossos sentimentos. Em relação a rancor, em relação a mágoa, que pode crescer e chegar ao ódio. E aí, a gente vê que o próprio Livro dos Espíritos, lá nas questões 292 e 293, vai trazer uma pergunta a respeito desse tema. Na 292, Kardec pergunta: os espíritos nutrem ódio entre si? E a resposta é: só há ódios entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, quando a gente acabou de ler esse trecho do Momento de Alegria, que diz que é um resquício do primitivismo, a gente percebe que somente os espíritos impuros ainda nutrem esse tipo de sentimento. E que são eles que muitas das vezes estimulam em nós as inimizades e dissensões. E aí vem uma outra pergunta na 293. Dois seres que tiveram sido inimigos na Terra conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Será?
A resposta: não. Eles compreenderão que seu ódio era estúpido e um motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se tenham depurado. Se foi somente o interesse material que os separou, não pensarão mais nisso, por menos desmaterializados que estejam. Se não há antipatia entre eles, não existindo mais o motivo da discussão, podem se rever com prazer. Então, obviamente, que esse ódio ele continua, sim, durante o tempo de inconsciência, digamos assim, dos espíritos na condição de imperfeitos. Mas assim que eles tomam uma maior consciência, eles percebem o quanto que esse ódio ele é estúpido e muitas das vezes por motivos muito pueris, são motivos que ferem o nosso orgulho, geralmente. Então, são traições, são coisas ligadas, às vezes, à matéria. E isso tudo, gente, por mais que nos fira, é preciso ser resolvido o quanto antes possível. Como diz Jesus, enquanto nós estamos a caminho com os nossos inimigos, aqueles que se considerem assim. E aí, nada melhor do que essa assertiva que é trazida, né, por Lucas, quando nos diz, né, que para a gente ser cheio de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Quantos incêndios em nós e através de nós apagamos quando enchemos o nosso olhar de misericórdia frente a uma ofensa, frente a uma situação que tenha nos deixado triste, que tenha colocado em xeque os nossos sentimentos. Então, a misericórdia, ela vem abrandar, de certa forma, essa chama que deseja consumir as nossas melhores intenções, os nossos melhores sentimentos. Então, a misericórdia é algo que a gente precisa carregar conosco. É o amor de misericórdia. E esse é um amor que a gente consegue desenvolver no nível que estamos. É um amor que Jesus exemplificou. Cada vez que ele encontrava com o sofredor, cada vez que Jesus, homem, aqui na Terra, ele encontrava com alguém que era considerado a parte da sociedade, quando ele encontrava com os leprosos, quando ele encontrava com um cego, quando ele encontrava com a prostituta, quando ele encontrava com a mulher de Samaria, tantos deles relegados pelos poderes da época, pela sociedade, mas ele lança um olhar de misericórdia para esses seres. Mas, sobretudo, ele lança um olhar de misericórdia para com aqueles que estavam promovendo essa situação de afastamento dos seus iguais, que estavam colocando homens que mereciam, né, segundo as leis da sociedade, um determinado lugar de destaque e outros que deveriam ficar isolados. Uns que mereceriam respeito e outros que deveriam ficar relegados pelo caminho. Então, Jesus se compadece, ele se compadece tanto com aquele que está sendo considerado vítima, entre aspas, daquele sistema, daquela sociedade da época, quanto os promotores daquela situação, porque ele tem uma visão muito mais ampla e ele sabe o quanto que somos responsáveis por aquilo que provocamos. Daí, ele continua, né? Joana de Ângeles vai continuando aqui no nosso estudo, trazendo para nós outra colocação muito importante, que é o seguinte, gente. Jesus, em nenhum momento, quis nos colocar como pigmeus, digamos assim, como pequenos frente às situações. Não, ele sabe do nosso potencial, tanto que ele faz a parte dele, mas ele deixa a nossa parte a ser feita.
O caso que eu falei, né, agora há pouco a respeito da mulher adúltera, por exemplo, é muito interessante o fato de que ela está lá caída no chão e quando eles perguntam, né, quando eles chegam para Jesus e perguntam, essa mulher foi pega em adultério? A lei diz que devemos apedrejá-la? E tu, que diz? E aí, o que a gente sabe, né? Dizem que ele abaixa a cabeça, fica revirando a areia, a terra e tal. E depois ele levanta o olhar e diz uma frase célebre. Mas é tão interessante que eu estava lendo um livro do Fábio de Mello, do padre Fábio de Mello, em que ele faz um exercício imaginativo de o que de fato teria acontecido ali, naquele momento. Congelemos a imagem, no momento que está lá aquela mulher caída, julgada, a sombra coletiva, as questões de cada um dos indivíduos ali, por estarem ainda muito inconscientes de si próprio, projetadas sobre aquela mulher, eles queriam que ela fosse apedrejada, como se ela representasse todos os pecados que eles escondiam. E Jesus abaixa a cabeça, levanta e olha para a mulher adúltera. Segundo o relato que existe nesse livro do padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim, ele descreve que nesse momento o olhar penetrante de Jesus cruzou com o olhar daquela mulher. Um olhar cheio de misericórdia. Um olhar que, diferentemente de todos aqueles olhos que estavam ali ao redor, estavam vazios de julgamento, estavam cheios de misericórdia, de compaixão. E esse olhar dignificador daquele ser humano que estava ali, daquela filha de Deus, deu a ela a força necessária para que ela se levantasse, ficasse de pé. Porque Jesus, naquele instante, havia devolvido a ela a dignidade frente aos erros cometidos. E só quando ela já estava de pé, quando ela havia feito a parte dela, ela se levantou depois do erro. Ele teria proferido a palavra, a frase célebre: aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Mas vejam que em nenhum momento Jesus colocou essa mulher como um ser pigmeu, que é uma expressão simbólica dada por Joana de Ângeles, como se nós fôssemos menores do que Jesus. Não. Ele consegue equalizar, colocando aquela mulher ali na condição de uma filha digna de Deus, que errou e tem o direito de recomeçar. E ela precisou fazer o movimento dela de se levantar. Quando ela se levanta, vai ser a frase, a pergunta, que vai tocar na consciência daquela multidão, de cada um, a pergunta, mas também a atitude dessa mulher, que consegue se olhar como alguém digno. E aí, como a gente sabe, eles foram saindo um após um, e essa mulher foi sendo reerguida na sua humanidade, e Jesus disse para ela seguir o caminho dela. E ele faz isso, gente, quando ele devolve essa dignidade, a gente pode ver várias passagens evangélicas que ele está devolvendo essa dignidade para os pecadores, entre aspas. E é interessante que logo depois ele fala para a mulher: mas olha,
Ele faz uma advertência: não volte a pecar, a fazer isso, para que algo pior, né, não te aconteça. Essa passagem ilustra muito bem a união do ânimos e da ânima, porque Jesus Cristo é considerado o ser, foi aqui, humano mais integrado. Ele conseguiu unificar tanto o lado da energia psíquica feminina quanto da energia psíquica masculina. Então, ele era capaz de, com brandura, dizer, com doçura, acolher, mas ele, que é típico, né, do lado feminino, do lado maternal, mas ele também era capaz, quando necessário, de se colocar de uma maneira incisiva, de fazer as colocações de uma forma firme, e foi o que Jesus demonstrou nessa passagem da mulher adulta. Ele é doce como ânima, ele acolhe com o feminino e ele adverte com o masculino, com ânimos, mostrando o quanto que um ser integral é capaz de dosar na medida certa essa ajuda misericordiosa para que o outro se levante. Então, essa passagem, né, é colocada aqui como uma das passagens que Joana destaca nesse trecho do livro, quando ela coloca assim, ó, esse amor, no caso, o amor de Jesus, não censurou ninguém, porque é feminino, maternal. No entanto, advertiu, caracterizando ser também masculino, paternal, em perfeita identidade da ânima com o ânimos, em perfeita harmonia no homem Jesus. E aí ele faz esse papel, né, de, como ela chama, de terapeuta preventivo, porque ele adverte para que esses atos não voltassem a ser cometidos, porque esses delitos poderiam se agravar nas situações mais à frente. É interessante, eu achei muito interessante como esse exercício que eu falei para vocês, da imaginação promovida pelo padre Fábio de Mello, nessa passagem da mulher adulta, como casou, né, bem com esse trecho de Joana, porque olha que vem na sequência, que essa misericórdia, né, de Jesus não se detém na simples compaixão. Ele não fica só compadecido com aquela situação ali, aquele ódio daquela multidão direcionada para aquela mulher que estava se sentindo sem dignidade nenhuma. Não. Ele vai muito além. Ele traz a conscientização da possibilidade que cada um de nós temos e devemos acionar para a gente recomeçar, para a gente poder realizar. Todo ser humano tem que realizar esse trabalho de autoiluminação, de se olhar, de perceber que cometemos equívocos, sim, mas que temos potencialidades para nos reerguer. Isso impede que a gente faça também descargas de ódio a nós mesmos, porque muitas das vezes a gente direciona esse ódio para nós, quando a gente se coloca numa posição de perfeccionismo tal que a gente não compreende que faz parte do processo educativo também a possibilidade do erro e do recomeço. Então, se autoiluminar tem a ver com considerar que nós estamos em um processo. E como um processo, nós podemos deslizar e recomeçar. Só que Jesus, de maneira alguma, vai fazer o papel de ninguém. Ele não vai fazer por nós. O amor de Jesus é um amor disciplinante, um amor engrandecedor, que vem trazer o que para a gente? Vem nos mostrar que podemos muito mais, né? A fala dele, não é? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós podemos, sim.
ele dignificava perante o si profundo cada um que se candidatava ao reino de Deus. Então, o que significa isso? Cada vez que a gente deseja fazer uma modificação de comportamento, de sentimento, realmente, nós contamos com essa dignificação de Jesus a nos mostrar que é possível recomeçar. Que aquele que esteja envolvido nas mais nebulosas situações, nas mais complicadas situações, aquele que já tenha se deixado levar por ódios, que tenha descambado em crimes, sejam eles crimes passionais, sejam eles crimes que não são de conhecimento público, crimes que ultrapassam o túmulo, não importa. A decisão, o arrependimento e a vontade de recomeçar e se integrar, né, ao reino de Deus, que é dentro de nós mesmos, faz com que a gente perceba que é possível refazer caminhos. E aí, como se refaz caminhos? Esse trabalho de autoiluminação, ele vem nos mostrar que, assim como Jesus precisou, em vários momentos ele precisou se retirar, em vários momentos ele precisou calar a voz interna para que ele pudesse entrar em conexão com o alto. Assim foi, né, todas as vezes que ele estava buscando Deus. E aí ele fez isso no deserto, ele fez isso nas vigílias, nas montanhas, em vários lugares, quando ele estava frente às multidões. Em vários lugares ele se conectava com o alto, ele buscava a Deus. E é isso que ele nos recomenda que a gente possa fazer. Que a gente entre em conexão com Deus, e aí é necessário calar, é necessário silenciar para ouvir essa voz maior dentro de nós. Tem um outro livro da Joana também, que se chama O Ser Consciente, e sobre essa necessidade de recolhimento para que a gente consiga se autoiluminar e perceber até mesmo, poxa, essa situação me machucou. Ok, vamos observar. Mas aí o que eu vou fazer com essa situação que me machucou? Aí está o pulo do gato. E não adianta eu negar, eu dizer que não é. Eu posso até dizer, mas quanto mais inconsciente eu tiver desses sentimentos, mais eu me torno joguete da minha inconsciência. Então é necessário esse momento de calar. Aqui vem dizendo, nesse livro que eu falei para vocês, o seguinte, ó. É indispensável uma revisão do comportamento humano, de um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo, assim como da harmonia interior. A única maneira de lográ-los é viajar para dentro de si, domando a mente irrequieta, que os orientais chamam o macaco louco que salta de galho em galho, e induzi-la à reflexão, ao autodescobrimento. Há quem tema a quietude, porquanto, ao dar-se esta, ocorre a libertação do ego e o ser se ilumina. Aí, gente, eu fico pensando se naquele momento que Jesus lançou aquela frase, né, para a multidão na situação da mulher adúltera, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, eu fiquei pensando, será que essa frase não foi um start ali para a consciência de cada uma daquelas pessoas que ali estavam para ter esse autoencontro? Um autoencontro que a gente foge muitas das vezes, a gente faz muita projeção, a gente pega as nossas sombras não trabalhadas e a gente coloca para o outro. E aí, quando vem uma pergunta que nos desconcerta, muitas das vezes, que faz com que a gente tenha esse encontro, mesmo que seja forçado, conosco mesmo, aquele encontro que a gente vive fugindo, que a gente não quer calar nunca, não quer ficar nunca sozinho. E aí, quando faz essa pergunta direcionada, a gente olha, e aí o que acontece? Está exatamente aqui, ó.
há quem tema a quietude, porquanto ao dar-se esta, ocorre a libertação do ego e o ser se ilumina. Ou seja, fica muito claro para nós o que está motivando os nossos atos, o que está motivando os nossos sentimentos. Então, essa necessidade da gente fazer essa introjeção, né, para a gente poder se olhar de uma maneira mais lúcida. E aí, gente, não foram poucas as vezes que Jesus passou por situações de forma voluntária, tá? Ele passou aqui, ele não tinha nada que resgatar, a gente já sabe. Ele passou por situações para colocar à prova a sua paciência, para colocar à prova o seu perdão, colocar à prova tantas situações que nós iríamos vivenciar. Porque como ele era, ao mesmo tempo, o mestre, o professor, e ele é, ao mesmo tempo, a metodologia, ele é o caminho, ele é tudo em si. Então, ele precisava exemplificar para nós como agir frente àquelas situações. E aí ele vai passando, a gente sabe que ele passa por traição, a gente sabe que ele passa, né, por calúnias, difamações, por uma série de coisas que nada justificava aquele assassinato. Mas os homens que ali estavam tramando e colaborando para que o Cristo fosse colocado na cruz, eles estavam num nível de consciência ainda muito sombrio. Eles ainda não tinham tido o despertamento necessário. Eles estavam crucificando as sombras deles. E aí é por isso, né, que Jesus diz, de fato, para o Pai perdoá-los, porque eles não sabiam o que faziam e realmente não tinham consciência do que significava aquele ato. Tanto que, nos momentos de reflexão, nós podemos ver quando cai em si, né, Judas é um exemplo, quando cai em si, quando tem esse momento de autoencontro, ele não, que a lucidez começa a despertar a consciência, ele não consegue dar conta, ele não consegue fazer como a mulher adúltera, né, levantar e seguir, não consegue. Mas nós podemos fazer isso agora, né? Muitos já morreram em função do não entendimento da mensagem de Jesus. A gente passou a maior parte aqui falando justamente do ódio, mas a grande lição que Jesus nos trouxe é a lição do amor, porque ele, na verdade, ele é colocado como mestre. A gente sempre fala, ele é o quê? Jesus é o quê? Ah, Jesus é nosso mestre. Tá bom, se ele é nosso mestre, ele é professor de quê? Eu fiquei pensando a respeito disso, né? Ele é mestre de quê? Aí eu pensei, nossa, ele é o mestre do amor. Porque ele é o amor encarnado. É o amor que é, na sua plenitude, encarnado. O que há de melhor no ser integral, no feminino e no masculino. Ele é a lucidez. Ele é a misericórdia. E aí eu fiquei pensando, o que ele ensina, né? O que ele ensina? Esse amor, né? Ele é mestre do amor, que tipo de coisa ele ensina? Eu fiquei pensando, nossa, ele ensina a matemática do amor, porque não foi ele que falou perdoar 70 vezes 7? Essa conta aí a gente não conhecia. E quando ele propõe isso, ele está acabando, desconstruindo o paradigma do olho por olho, dente por dente. Ele está trazendo o amor, o perdão sem limites. Ele traz também, através dos seus ensinamentos, a linguagem do amor, que foi o que eu disse para vocês logo no início, quando a gente estava conversando, que por mais que numa contenda, seja ela pequena ou grande, há situações em que a linguagem ela não é suficiente, por mais que você fale vários idiomas, que você até desenhe para a pessoa, você está entendendo? A pessoa, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
sem amor eu nada seria. Então, essa linguagem do amor, que é aquela linguagem que é sentido pelos nossos irmãos quando estão também nas mesas mediúnicas, né, passando pelo processo do diálogo lá com os esclarecedores, muitas das vezes o que faz com que a fibra, né, dos seus sentimentos seja alterada, modificada de ódio para amor, que é o ódio, um amor adoecido, é justamente o que está sendo vibrado naquelas palavras, através do sentimento. Então, Jesus, como professor do amor, como mestre do amor, além da matemática do amor, que é o perdão infinito, ele nos traz a linguagem do amor, que é o sentimento vivido, não basta apenas ser falado. Ele também é professor mestre de interpretação, né? Porque ele interpreta bem as colocações, as posturas nossas posturas do ser humano. Quando ele pega e vê aquela multidão se articulando para poder crucificá-lo, ele não interpreta aquilo como uma ação que ele vai ficar com ódio, vou desencarnar e vou ficar perseguindo esse pessoal, não. Ele consegue olhar na amplitude com a sua visão espiritual e ele fala o quê? Perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque ele está interpretando aquela situação muito além do que os olhos podem ver. Ele está vendo o quanto ali há uma infância espiritual, o quanto que ali existe uma sombra coletiva sendo projetada naquela atitude, né? E a gente vê também ele ser professor, mestre da geografia do amor, porque Jesus, ele não ficou restrito ao lugar que nasceu, ao lugar que cresceu. Jesus passou por regiões que eram consideradas regiões que deveriam ser deixadas de lado. Ele foi, não teve lugar que ele deixou de frequentar. Então, ele nos ensina ao circular pelos diversos lugares, ele nos ensina a importância de não fazer distinção a qualquer tipo de lugar, a qualquer tipo de pessoa. Ele é professor de história, que consegue colocar os principais documentos registrados num lugar imperecível, que é o coração humano, independente de quantos anos se passem desde a passagem de Jesus na Terra. O que ele fez em exemplo, quando a gente tem um despertar de consciência, esses registros ficam dentro de nós. E não há tempo histórico que destrua. É uma fonte inesgotável de amor. E ele, como a gente falou, ele ensina a metodologia também, como a gente consegue fazer essa desconstrução somente através da prática, aprender fazendo. E aí, gente, não é por acaso que a gente tem aqui, já no final do texto da Joana, ela diz o seguinte: não foram poucas as provocações a que se submeteu, a fim de lecionar o amor e desfazer os pertardos do ódio, da animosidade, da inveja, nos diluentes do amor incessante, da compaixão sem termo. O ódio permanece no mundo na condição de loucura que o tempo amorosamente irá desfazendo, fertilizando as plântulas da misericórdia, que é o germinar desse amor no solo dos sentimentos. Então, a misericórdia, ela é o princípio, né, do germinar desse sentimento maior. Porque o ódio, ele só existe onde o amor está adoecido. Então, é preciso ter esse olhar de compaixão, esse olhar de misericórdia, mas esse olhar de dignidade também. O outro não é o coitadinho, o outro não é o vítima, nem o outro é o carrasco. O outro é filho de Deus, tal como eu. Que tal como Jesus, não nos cabe fazer julgamento, mesmo que aquele ato tenha nos ferido. Sejamos nós a resolvermos os impactos que a ação de alguém causa nos nossos sentimentos, mas não terceirizemos aos outros a necessidade de revide, a necessidade de reaver minha honra, que a gente possa cuidar sim das nossas feridas
primeiramente, identificar quando nos sentirmos, de certa forma, massacrados por certas situações na vida, mas que a gente se lembre daquele olhar compassivo de Jesus. Aquele mesmo olhar lançado para a mulher adúltera, devolvendo a nós a dignidade de filhos de Deus, para a gente se colocar em pé e recomeçar com amor. E a gente já vai, né, caminhando aqui para o final da nossa reflexão. E para terminar, frisando o papel fundamental desse amor de misericórdia como sendo o verdadeiro antídoto para desmontar o ódio, nós vamos trazer um texto que se chama A Arma Infalível. A Arma Infalível é um texto do Neio Lúcio. Vamos lá, então, para a gente finalizar com essa reflexão. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Ele estava muito revoltado. Aí, aquele pensamento todo, ele pegou e começou a escrever numa carta muito rude e mal criada. E quem era o destinatário? Para quem que ele ia enviar? Para o chefe da oficina que ele trabalhava, mas que ele tinha sido despedido. Então, vejam bem, alguma coisa ali ferindo o interesse dele, machucou no sentimento e ele começou a nutrir ódio. Poderia ser qualquer um de nós, em qualquer outra situação que nos ferisse. E ele expressa aquilo na carta, aquela raiva, aquele ódio. O pensamento não ficou só assim, só desabafando, não. Ele colocou também ameaças cruéis nessa carta. Aí, quando o chefe dele leu aquelas frases ingratas que o seu ex-funcionário expressava, acabou acolhendo no próprio coração, desprevenido, aquele ódio. Ele não foi vigilante. Então, ele acabou absorvendo, ele recebeu aquele presente ingrato, digamos assim, e ele, sem vigilância, lembra que a gente falou que o ódio ele é uma virose que vai se espalhando, passando de um para o outro? Passou para esse chefe. Ele permitiu, ele tinha escolhas, não, mas ele estava invigilante, passou para ele. E ele começou, ele estava bem lá no trabalho dele, começou a se tornar furioso sem saber o motivo. E aí, quase como de imediato, o subchefe da oficina estava passando assim, ele acabou encontrando com esse subchefe. E aí ele arranjou um pretexto lá tô vendo aqui uma peça quebrada. Isso bastou, isso foi o pretexto para ele derramar sobre aquele subchefe aquela bomba mental que ele estava trazendo dentro dele. Aí, foi a vez do subchefe ficar nervoso, sem saber o motivo. Bem, né? Ele acabou abrigando dentro dele também, estava invigilante, essa projeção maléfica no sentimento. E aí ele ficou amuado por várias horas. E na hora do almoço, ao invés dele ir lá e se alimentar, ele descarregou na esposa dele aquele dardo intangível, né? Que não dá pra gente ver. Então, ele passou para a esposa, descarregou na esposa. Por quê? Porque ele viu um sapato que não estava muito bem engraxado, aí ele começou a falar um monte de palavras feias. Ele se sentiu aliviado e a mulher ficou dentro dela, né? Com aquela vibração odienta, uma cólera inexplicável. E a gente viu também, né, que os espíritos imperfeitos, eles se aproveitam dessas inimizades, eles estimulam, insuflam nessas aberturas que a gente dá, justamente para que esse ódio ele ganhe terreno. E aí essa mulher está com essa vibração, né, de ódio, com essa cólera, e aí ela se transforma repentinamente
E ela vai para a empregada, olhou para ela, você que estava com a tarefa de consertar, passar a graxa nesses sapatos. Começou a falar várias coisas, como se ela tivesse com um estilete, sabe, invisível, rasgando o coração da empregada. E ela era uma menina, essa empregada. E era essa menina que agora que estava com esse tóxico mental. Olha como que isso foi se espalhando. Como ela não podia despejar esse ódio nos pratos, nas xícaras, né? Não podia fazer nada disso, porque ela ia ter que pagar. Ela chegou perto do cachorro. Um cachorro, um cãozinho velho, que é dorminhoco, paciente, e chegou e deu um pontapé nele, forte, para poder descontar. Aí o animal, né, sentiu aquela dor, ganiu, saiu correndo, estava tocado por aquela energia, né, mortífera, e para se livrar dela, o que ele fez? Ele mordeu a primeira pessoa que ele encontrou na rua. E essa pessoa era quem, gente? Era a esposa de um proprietário vizinho. Que quando ela se viu ferida na coxa, ela ficou furiosa. Ela ficou possuída de uma força malévola. Então ela começou a gritar. Ela foi para uma farmácia. Quando ela chegou lá, o enfermeiro que estava socorrendo ela descarregou tudo nele. Aquela vibração. Xingou, esbofoteou o rosto do rapaz. E o rapaz, ele era um rapaz calmo, um rapaz prestativo, mas ele também não esperava aquilo. Ele converteu-se numa verdadeira fera. Ele revidou os golpes que ele tinha recebido dessa senhora. Ele falou palavras ásperas e saiu alucinado de volta para casa. E quem estava lá na casa, gente, onde ele morava? Estava a velha e devotada mãezinha que estava esperando ele para a refeição da tarde. Ele chegou, gente, e como os outros, ele descarregou sobre ela toda a ira. Todo aquele ódio acumulado, toda essa energia que passou, né, desde lá do início, descarregou na velha mãezinha. E ele disse: eu estou farto. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais essa vida infeliz. Fuja da minha frente. Aí ele falou um monte de nome terrível, blasfemou, gritou, estava colérico, parecia um louco. Só que a velhinha, ela, ao invés dela ficar acobrunhada, dela absorver aquilo, ela pegou as mãos do filho com naturalidade e brandura. Olhou para ele e falou assim: vem cá, meu filho. Você está cansado. Você está doente. Eu sei o quanto é grande o sacrifício que você faz por mim. Eu reconheço que você tem razão para se lamentar. Ah, meu filho, mas vamos ter bom ânimo. Vamos lembrar de Jesus. Tudo passa na terra. Não vamos esquecer do amor que o mestre deixou para a gente. E ele abraçou aquele rapaz que estava enfurecido minutos antes, comovida, afagou o cabelo. O filho ficou assim, olhando os olhos dela, serenos, e ele reconheceu que ali tinha, no carinho materno, tanto perdão e tanto entendimento, tanta misericórdia, que ele começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve, então, entre os dois, uma explosão de íntima alegria. Eles jantaram felizes, oraram em sinal de reconhecimento a Deus. E, por fim, através de um ato de brandura, de amor, de perdão e misericórdia, a projeção destrutiva do ódio morreu, afinal, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Então, que todas as vezes que a gente se depare com essa fagulha de ódio,
que a gente saiba dissipá-la através do amor, da misericórdia. Que a gente consiga colocar a mão, mesmo que seja simbolicamente, na cabeça de quem, ou a mão nas mãos, e possamos entregar o que a gente tem de melhor em sentimento. Porque só com o amor que a gente consegue diluir o ódio. Então, mais uma vez, só agradecer a oportunidade de a gente estar aqui juntos, pedindo mais uma vez a Deus, a Jesus, que possa trabalhar dentro de nós qualquer resquício de ódio, de rancor, que a gente possa se ver liberado dessas energias deletérias que muitas das vezes nos afastam daquilo que é inevitável a cada um de nós, que é alcançar a evolução tal como Jesus alcançou. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada a todos. Agradecemos a nossa irmã Érica, essa linda palestra, essas reflexões que com certeza tocaram a todos nós e nos vão fazer pensar muito sobre muitas coisas. Esse texto da Joana é maravilhoso. E, Érica, com certeza a tua palestra, o teu estudo, a tua reflexão foi muito profunda, tá bom? Então, eu agradeço muito a você ter aceitado o nosso convite e a presença dos amigos. Tenho certeza que todos aqui estão se sentindo muito tocados, como eu também estou. Então, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir a Rosângela para fazer a nossa prece de agradecimento.